Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manohar Vancha Kalpataruvasya Kipasindhu Bhavacha Patitanang Pavane Vaishnavebhyo Namo Namah Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayatagirim Yat Kipatamahang Bande Paramanandamadhavam Vindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Narun Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarun Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Bhetatiham Panotapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charunarvindam Yat Pada Pallavanakachanda Manichataya Vispurajita Kamapi Govadu Shuvadarshi Purunanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanuka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chatada Sinitam Bhavanurupe Nasada Naranam Ganga Tarangaramani Ajata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Jusho Vadane Lakshmir Jasacha Bhakshasi Jasyaste Hide Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
Janmadasya jatoyanmayad itarascharta savigga sarat Tene brahma hridaya adi kavaye muyyanti yat suraya Tejo vari midam jatha vinimayuti sargaham misa Dhanna sena sada nirasta kuhakam satyam param dhimahi. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: Srila Vyasadeva Goswami convidou o mundo inteiro. Todos vocês podem vir. Juntos, nós podemos prestar reverências e orar aos pés de lótus do Senhor Supremo, para que Ele possa derramar completa misericórdia sobre nós. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que Vyasadeva Goswami, com todo o coração, convidou todos. Por favor, venham conosco, para que todos juntos possamos orar aos pés de lótus daquela verdade absoluta. Nós podemos orar para que ele possa, para que ele se sinta convidado, forçado até a nos dar misericórdia. Então, nós não temos partido, nós não temos grupos, todos devemos vir juntos. Para sermos francos, este primeiro verso do Srimad Bhagavatam, dentro deste primeiro verso do Bhagavatam, o Bhagavatam está ali todo resumido na forma de uma semente. Então, eu pronunciei nas aulas passadas os 4 versos principais do Bhagavatam, que também ali, naqueles 4 versos, também contém o conhecimento explicado no Bhagavatam, contido em 4 versos. Se nós não entendemos, pelo menos o primeiro verso do Bhagavatam, nós não podemos analisar a discussão entre Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya. Toda a criação, toda essa manifestação material, então Janma Adi significa a criação, a manutenção e a destruição, que todas são feitas através do poder do Senhor Supremo. Algumas vezes Krishna intervém diretamente, às vezes indiretamente. Mas tudo funciona de acordo com o poder do Senhor Supremo. E Ele é aquele que conhece tudo. Você não precisa ensinar, dar informações para Ele. Olha, está acontecendo isso aqui lá. Você sabe? Não. Em tudo que acontece, em todos os lugares, nós falamos sobre isso. Qualquer partícula de poeira do universo, qualquer mudança, o que quer que nós estejamos fazendo, simultaneamente o Senhor sabe. Estranho para nós, né? A gente não consegue imaginar. Qualquer partícula de poeira do universo, Krishna tem informação sobre ela. Esses são os fatos. Essa é a grandeza da inteligência infinita do Senhor, do nosso objeto adorado, o Senhor Supremo, que é tão maravilhoso e tão humilde também, que Ele quer tocar os pés de lótus dos devotos. Me dê a partícula de poeira dos seus pés de lótus. Ele é o Senhor Supremo. Ele lava os pés de lótus de Sudamavipra e põe a água sobre a cabeça e bebe a água. Você consegue imaginar isso? E a gente quer exibir tanta arrogância e falso ego. Ele é o Senhor Supremo de infinitos mundos, que existem ao redor dele como partículas de poeira. E Ele tem tanta humildade, ele age como se Ele não fosse nada, enquanto nós somos cheios de arrogância. Essa é a diferença entre o Senhor Supremo e nós. Então, simultaneamente, o Senhor pode saber de tudo.
do que acontece em infinitos mundos. Toda a informação chega até ele, ele sabe tudo simultaneamente. Você não precisa dar informações para Deus. Se ele está fazendo esse passatempo na qual alguém informa ele de alguma coisa, é algo particular, como quando ele pergunta para Uddhava, olha, Uddhava, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, Shishupala está fazendo problemas, aqueles reis, Yudhishthira agora está sozinho, o que fazer? O que você sugere? Por favor, me dê um conselho, o que fazer? Ele pede conselhos, mas isso é um passatempo. Ele pede conselhos para Uddhava. Veja, o que devo fazer? Por favor, Uddhava é o ministro dele. Ele dá conselhos para Krishna. Essa é a humildade do Senhor Supremo. É um passatempo. Uddhavaji Maharaj, depois que o Senhor Supremo vai, ele começa a chorar. Uddhava começa a chorar. Ele fala, aquele Senhor que eu não posso nem imaginar. Ele me chamava, Uddhava, venha. Eu preciso perguntar umas coisas para você. Aquele Senhor Supremo, ele me fazia de tolo. Uddhava chora. Aquele que tem conhecimento automático sobre si e sobre tudo. Aquele que nunca pode ser controlado. Aquele que está sob seu próprio controle. Nenhuma autoridade pode controlá-lo, nenhum pai está acima dele. O que ele deseja, aquilo acontecerá. Ele tem Sarartha, força do desejo. Ninguém pode controlá-lo. Ao mesmo tempo, ele está sob o controle dos devotos. Ele diz, eu não sou livre, eu estou sob o controle dos devotos. Nós sabemos que ele é supremo, independente, que ele é infinito, que ele possui infinitos mundos. E ao mesmo tempo ele diz, eu estou sob o controle dos devotos, o que eles fazem eu preciso seguir. Isso é estranho, não é? Essa é a doce natureza do Senhor Supremo. Nós não podemos realizá-la. É por isso que nós não conseguimos fazer bhajana. Guru Maharaj dizia, no momento em que nós realizarmos quem é o Senhor Supremo, nós vamos poder chorar e enlouquecer para encontrar com Ele. Que má sorte nós temos, porque não sabemos quem Ele é. Quem é Krishna Chaitanya Mahaprabhu? Nós não sabemos. É por isso que não estamos interessados em fazer bhajana. No momento em que nós entendemos quem Ele é, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar aqui, nós vamos correr para abraçá-lo. Essa é a reação de quem entende a natureza do Senhor Supremo. É por isso que o Bhagavatam começa falando sobre o mistério do Senhor Supremo. Brahma recebeu conhecimento através de Krishna. Aquele Senhor Supremo quer transferir todo o conhecimento, a Prakrita Gyan dentro do coração do Brahma. Não é um conhecimento seco, é um conhecimento realizado com sentimentos. E sobre este Tattva, o Senhor Supremo, como será que é Deus? Como é Bhagavan? Mesmo os rishis e os munis, eles são colocados em perplexidade. Talvez ele seja assim, talvez ele seja de outra maneira, e eles brigam, discutem. Entre os rishis e os munis tem sempre uma discussão sobre como é Deus. Ninguém consegue falar com certeza. Essa é a condição. O Senhor pode nos fazer de tolos a qualquer momento. Surayo significa o significado literário.
semideuses, aqueles que vivem nos planetas celestiais. Sur significa devata, deva, aqueles que vivem nos planetas celestiais. Mas aqui nós não aceitamos o significado literal aqui. Surayo são aqueles que têm conhecimento celestial, conhecimento pleno, conhecimento divino, sobre o presente, o passado e o futuro, aqueles que conseguem entender e realizar o tempo. Então, pela magia desse Senhor Supremo, pela magia do Senhor Supremo, nós podemos encontrar, por exemplo, podemos analisar os 4 versos principais do Bhagavatam, nós mencionamos eles. Na aula sobre o Chaitanya Charitamrita, em Hindi, Maharaj mencionou esses 4 versos hoje. Então, o que nós estávamos dizendo? Que existe um tattva ligado ao fogo. Mas você pode, por exemplo, perceber que existe alguma falha, por exemplo. Nós podemos achar água onde nós esperamos achar o fogo. Maharaj está falando desse efeito de miragem. Então, que a areia quente e o ar podem criar o efeito da água. Então, uma espécie de miragem, uma alucinação, um milagre, algo estranho ocorre. Isso se manifesta a partir do Senhor Supremo. Os homens, todos os seres vivos, aqueles que dizem, eu sou um homem culto, eu sei todo o Shastra, eles também imediatamente se tornam hipnotizados por essa miragem, por esse erro constitucional, e não conseguem decidir de maneira perfeita, porque Krishna a qualquer momento pode prender uma pessoa nessa ilusão. Então, o tato absoluto, a verdade absoluta, diz Vyasadeva Goswami, porque todos os seres vivos não vêm. Eu convido vocês todos. Todos estão convidados. Nós não estamos dividindo aqui as coisas em política, em partidos, em gostos diferentes, parcialidade. Nós abertamente convidamos todos, todos juntos. Nós vamos orar a verdade absoluta, porque uma oração conjunta tem um poder especial. Quando todos os devotos têm uma única, mesma oração, como se fosse um único devoto. Vocês podem testar isso. Vamos supor 5, 10 devotos, todos com a mesma mente, com o mesmo coração, no mesmo quarto eles cantam o Kirtana. Vocês vão sentir o poder. O Senhor é forçado a escutar neste caso. Nós podemos dar um exemplo. Um pai que antes de abandonar o corpo quis dar um ensinamento ao seu filho. Ele tinha 10 ou 12 filhos, muitos filhos. Eles estavam sempre brigando uns com os outros e o pai quis, antes de abandonar o corpo, quis dar para eles um ensinamento. O pai disse, meu filho, venham todos até mim, porque eu vou deixar meu corpo. Então ele fala para o filho mais jovem, traga uma vara de madeira. Você pode quebrá-la. E ele quebra a madeira, um pedaço de madeira. E ele dá para o filho, quebra-o de novo. E o outro quebra mais um pedaço. E traga agora 20, 25 pedaços de madeira. Então eles amarram todos os mesmos gravetos. Agora vocês conseguem quebrar esse feixe de gravetos? Eles se esforçam e não conseguem. 20, 25 pedaços de madeira juntos, eles não se quebram.
E o pai dá esse conselho para o filho. Meu filho, quando vocês ficam juntos, ninguém pode ganhar de vocês. Se você faz coisas individualmente, isso acontece a mesma coisa no bhajana, pelo mundo afora. Essa é a condição pobre do nosso bhajana. Todo mundo quer ser o centro. Todo mundo quer manter o centro. Não existe um ponto central comum. Me perdoem, mas eu estou dizendo uma coisa que é um fato. Todo mundo tem um interesse pessoal. As pessoas não querem coincidir com um ponto central mostrado por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Todo mundo quer fazer centros separados. É por isso que tantos problemas se manifestam. Nós não podemos fazer o bhajana assim. Esse tipo de bhajana seria inútil. Se você realmente faz bhajana, o Senhor Supremo é forçado a responder. Eu faço bhajana há décadas e Krishna nunca me responde. Poderia isso acontecer? Eu estou fazendo bhajana e eu não recebo resposta do Guru Varga, de Prabhupada. Por que isso acontece? Eles são tão misericordiosos. Imediatamente eles estão esperando para nos responder, mas nós não estamos conciliados uns com os outros. Então, todos os cientistas deste mundo, ou os filósofos, os cientistas, eles estão seguros sobre um ponto. Newton, Einstein, todos os cientistas, eles concordam com um ponto. Nós pensamos que este universo vasto tem algum centro. Eles realizam isso. Existe um ponto central. Toda a criação cósmica deve haver um ponto central, um ponto comum. Existe um ritmo também acontecendo, como um ritmo de uma dança, o ritmo dessa criação. O inverno se vai, a primavera vem, depois o verão. Que ritmo é esse? Os cientistas notam que existe um ritmo, o mundo inteiro. Existe um ritmo doce. Nós sabemos então, portanto, que existe um ponto central que emana esse ritmo, mas eles não conseguem entender isso. O que os nossos rishis, os munis, o Guru Varga, eles quiseram apontar, veja, este é o ponto central. E o nosso bhajana não é nada além de nos reconciliar o nosso ponto individual com este ponto central comum. O bhajana significa que você tem um ponto central, o seu ponto central, e todos esses pontos centrais, eles vão gradualmente se afinando e coincidindo com o ponto central comum do universo. Esse é o sucesso espiritual. Mas nós não queremos fazer isso, nós temos um ponto de vista pessoal, nós temos o nosso ângulo, a nossa perspectiva, é por isso que nós falhamos. Mas um sadhu verdadeiro não pensa nisso. Você não consegue entender o coração deles. Falam, eles são todos iguais. Não. Eles estão sempre em linha com o nosso parampara. Qualquer decisão individual feita por um acharya, ele se isola do caminho. Se ele decide sem considerar o Guru Varga, ele se isola do caminho e sai. E aqueles que o seguem também se perdem. E algo que seja novamente inventado pode ser destruído. Eles não podem sobreviver. Bhaktivinoda Thakur já previu isso. Existe uma administração universal. Todo o mundo cósmico. Existe uma administração, regras administrativas comuns. Você não consegue senti-las. A maneira de pensar é tão localizada, é tão pequena. A gente está em volta da gente mesmo. Eu, minha casa, minhas coisas. Mas você não vai além disso.
universal administration. Existe uma administração comum no universo. Everybody bound to E obey. todos são forçados a obedecê-la. Be it Brahma, Shankar, anybody, they are father bound to obey. If not bound, not going to obey. Eles são forçados a obedecer. Quem não obedece será punido, receberá problemas. This is the main thing. Isso é algo muito importante, é algo central, principal. Nós precisamos realizar este ponto antes de entrar no Vedanta Sutra. I like to Eu gostaria de remind you, lembrar all vocês those who never todos, heard, ou aqueles que I like nunca to speak escutaram. openly, Eu vou falar that there is novamente, some então, do common zero. tattva, Existe um tattva comum. Ishvara, Ishvara, Jiva, Jiva, Kal, Kal, Karma, Karma follow, Maya. e Maya. Esses são os 5 tattvas Ishvara, principais. Jiva, Ishvara, Jiva, Kala, Maya. Karma e Those Maya. are the five- those Esses are the são five. os 5 tattvas, os 5 pontos. On the Kala basis of this 5 Maya. point, almost all philosophers, our Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Kala. Swami, Nimbarkacharya, Os who dois. not, Karma, Bhaskaracharya, Shankaracharya, Então, todos os grandes acharyas que Maharaj acabou de whatever citar, they are thinking, tudo que eles pensam, whatever they are o writing, que eles all escrevem, related to this. está relacionado a esses 5 grandes tattvas. Talvez exista uma representação um pouco diferente. Não, a gente poderia explicar dessa maneira, não, talvez dessa maneira também. Mas todos estão falando desses 5 grandes assuntos, os 5 tattvas. Esses são os 5 pontos básicos. Como no mundo material, todo mundo gostaria de desfrutar, mas desfrutar... Você quer desfrutar, não? Todos querem desfrutar. Mas eles não sabem o que você quer desfrutar. Se você perguntar, eu quero desfrutar disso, eu quero desfrutar daquilo. Todos têm diferentes desejos de desfrute. Não diretamente, talvez indiretamente. Mas o desejo de desfrute está lá. E o que eles querem desfrutar? Se você analisar analiticamente, você vai encontrar, basicamente, os objetos de desfrute. São 5. Esses 5 são os desfrutes básicos. Eu posso mostrar para vocês que qualquer coisa que você goste está entre uma dessas 5. Alguém quer ouvir uma música bonita, Shabda. Alguém quer ser tocado ou tocar algo, Shabda Sparsa. Alguém quer ver algo ou ser bonito, Rupa. Tem gente que é interessada em olhar a beleza. A beleza da natureza também. Eles correm de um lado para o outro para ver a beleza ou para desfrutar da vida, diferentes esportes, para diferentes tipos de turistas. Todos querem desfrutar, gastar dinheiro. Mesmo até embaixo do mar. As pessoas querem descer embaixo da água para encontrar hotéis. Eles têm hotéis embaixo da água, feitos de vidro. Eles gastam bilhões de dólares para construir ou para ficar lá 2 horas. Água fria, água quente. As pessoas querem desfrutar de tudo. Verem peixes, tubarões. Vejam o desejo de desfrute das pessoas. O desejo de desfrute está lá. Então, do que eles querem? Há pessoas que gostam de comidas deliciosas. Cada um tem um tipo de desfrute. Cada um está ocupado com um tipo de desfrute diferente. Mas todos os... Então, eles estão relacionados aos 5 sentidos, né? A visão, a audição, ao tato, ao paladar. Então, existem ricos que gastam numa noite 10 milhões de rúpias, uma noite, ou 20 milhões de rúpias, 30 milhões de rúpias. O que eles estão comendo? O que eles estão fazendo para gastar tanto dinheiro? Veja a condição das pessoas. As pessoas são loucas. As pessoas são completamente loucas.
E você acha que não? São todos loucos. E eles não sabem. Eles são loucos e não sabem. Eles não entendem qual é o significado da vida. 60 anos atrás, existia ainda um mínimo de equilíbrio. Existiam personalidades, pelo menos equilibradas. Eles, mesmo que fossem materialistas, eles faziam alguma coisa ruim, alguma coisa boa. Mas agora, as pessoas são loucas, como se diz, são todos cachorros e gatos. Então, você tem que se lembrar que deve haver um ponto central comum. Sarvabhauma Bhattacharya e Mahaprabhu estão discutindo. Então, de alguma maneira, ele quer estabelecer o Brahma impessoal. Ele quer dizer que este é a fonte de tudo que existe. Leia nos Upanishads, ele diz para Mahaprabhu. E Mahaprabhu responde: Sarvabhauma, você é tão inteligente, você é tão estudado, por que você não aplica o seu senso comum? Se o Brahman não tivesse poder, não tem personalidade, que tolo deveria adorá-lo? Que gostaria de adorar alguém que não tem, algo que não tem poder e que não pode ser visto, que não pode ser sentido, sem poder. Ele não tem forma, não tem identidade, não tem poder. Quem que vai adorar isso? Mahaprabhu pergunta para ele. Quem é o tolo que vai adorar uma coisa que não tem nada? Ele não tem forma, não tem poder, ele não pode ver. Como Jagannatha em Puri. Você sabe a deidade de Jagannatha em Puri? Ele não tem perna, não tem mão. Então os materialistas falam: nossa, mas Deus não tem mão, não tem pé? Eles, quando olham para a deidade, Jagannatha quer brincar conosco, ele quer nos trapacear. Está vendo? Eu não tenho mão, não tenho pé. Vai para Kali que tem um monte de braço. Eu não tenho mão, como é que eu posso dar alguma coisa para você? Diz Jagannatha. Jagannatha quer nos trapacear. Prabhupada diz: aqueles que vêm da Jagannatha, para eles, Jagannatha se manifesta. Ele se manifesta sem aquele olhão, sem mão, sem pé, diferente. Por quê? Para nos trapacear, para nos enganar. Mas Mahaprabhu, quando viu Jagannatha, o que ele viu? O que ele viu? This one. Or Jagannath is playing Bansi. Jagannatha está tocando flauta, ele viu. Mas como que ele pode tocar flauta se ele não tem mão? Que loucura é essa? Mas existe esse verso. Este verso. Jagannatha está segurando a flauta. Mas se ele não tiver mão, como é que ele pode segurar a flauta? Então existe esse bhajana que diz que Jagannatha está segurando uma flauta. Mas a deidade não tem braço. Então quem que viu ele segurando uma flauta? Como? Mahaprabhu observa Jagannatha Krishna segurando uma flauta dentro de Vrindavana. Mas aonde que isso não tem dentro do templo de Jagannatha? Então você não pode enxergar isso, pode? Mas já está escrito. Está tudo isso escrito. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. Então, Sarvabhauma, diz Mahaprabhu, você é tão inteligente, tão educado, por que você não usa essa sua inteligência para pensar que se o Senhor não tivesse forma, não tivesse poder, não tivesse nada, quem poderia adorá-lo? Quem seria o tolo que adoraria algo que não tem nada?
Pense novamente. Sarvabhauma Bhattacharya, ele diz, mas está escrito nos Upanishads, está escrito nos Vedas. Só existe o Brahman é impessoal. A Jiva é o Brahman, nada mais. Toda a criação é o Brahman. Sem o Brahman não existe nada, alguma coisa que é secundária a ele. Mas eles esqueceram de ler o Bhagavatam. Esses que dão evidência para estes versos dos Upanishads, Maharaj está dizendo, eles se esquecem de ler o Bhagavatam. Então, aquele que você chama de Brahman, aquele que os yogis chamam de Paramatma, aquele que pode ser chamado de Ishvara, de Bhagavan, são todos o mesmo, que tem diferentes designações, diferentes nomes. Alguém pode chamá-lo Deus, alguém pode chamá-lo Allah, alguém pode chamar de outra coisa, mas Deus é um só, é a única verdade. E sem realizar esta verdade, desnecessariamente as pessoas brigam. Sem realizar esse tattva, as pessoas brigam. Elas brigam umas com as outras. Isso vem da ilusão do Senhor Supremo, da Maya do Senhor Supremo. Pelo menos esses 4 versos do Vedanta, nós precisamos discutir para entrar nesse ponto. Eu disse pelo menos 4 versos. O primeiro verso do Bhagavad Gita Mahapurana, para que vocês realizem que todo o Bhagavatam é a expansão, a expressão completa esses 18.000 versos estão contidos nesse verso inicial. Neste verso já contém Sambandha, Abhideya e Prayoja. O método, o objetivo e a relação. Sambandha, Abhideya e Prayojana já estão contidos nesse primeiro verso de maneira secreta. Então, a relação com Deus, o método para alcançá-lo e a meta, que é o próprio Deus. Sambandha, Prayojana e Abhideya. Então, se você abre o Vedanta, você pode encontrar o primeiro verso, Atato Brahma Jigyasa. Então, nós já dissemos, Atato Jigyasa significa, por exemplo, na nossa vida, se nós não desenvolvemos nenhuma pergunta de dentro do nosso coração, de dentro do nosso coração, nós devemos amadurecer uma pergunta. Essa vida é instável. Meu pai se foi, minha mãe se foi, crianças morreram, tantas pessoas morreram. Qual é o significado disso? Qual é o significado desta vida? Eu não consigo entender. Se você não chega nesse nível e não se interroga, não se faz uma auto-interrogação, essa auto-interrogação chama-se Atma Jigyasa. Então, interrogar o sentido da vida. Esse é um ponto básico, a partir do qual a sua vida faz uma curva, ela vai na direção do conhecimento. Então, esse é um turning point, um ponto de virada. E com certeza você desenvolve um desejo de autoconhecimento. Caso contrário, esse turning point, esse ponto de virada não se manifesta. Você precisa tentar entender o que você é, quem você é. Qual é o significado da vida? Então, existem muitos casos como esses. Um menino, por exemplo, que perde mãe, o pai, tudo. Uma criança pequena. Perde tudo. Quem vai protegê-lo? Existem alguns países que brigam uns com os outros, eu não vou citá-los. Passaram 50, 60 anos brigando, eles se tornam como crematórios e continuam brigando. Eu vou matar você. Eles se desafiam mutuamente. Porque todo o problema, infinitos problemas, incontáveis problemas nos países, nos planetas celestiais, em qualquer lugar. Os problemas vêm de um ponto único, pratista pessoal. Você fala assim, tá bom, mas inveja vem de pratista. Eu quero ser
eu quero provar que eu sou bacana, eu quero provar que eu sou importante. Então eu quero pratista, e é por isso que eu compito e tenho inveja, Maharaj está dizendo. Então, no nível da política, no nível do esporte, no nível da educação. Então, essa competição vem dessa ilusão ligada ao desejo de ser admirado. Eu quero provar que eu sou superior a você. Então, a pratista se transforma num desejo de competição. Então, o devoto puro, eles querem defender a verdade, mas eles nunca vão pegar o trono para si. Muitos sábios eu conheci. Em Vrindavana, um sadhu era o maior pandita de Vedanta. Eu posso falar sobre esses incidentes que aconteceram, para que vocês fiquem mais tranquilos e entendam todo esse tattva. Então, Vrindavana tinha esse sadhu. Ele era um grande pandita, mas niskinchana, sem desejos materiais. Eu conheci ele pessoalmente, mas agora eles já deixaram o corpo. Ele era um grande pandita do Bhagavatam, do Vedanta, muito pobre, niskinchana, roupa rasgada, ninguém entendia ele. Um dia uma sociedade de Vaishnavas decidiu dar um grande título para esse sadhu. Eles vieram todos num grupo e falaram: Maharaj, por que vocês vieram aqui? Maharaj, nós viemos aqui porque nós gostaríamos de lhe trazer um grande título, porque você é um grande pandita de Vedanta. Depois de ouvir isso, ele ficou tão bravo. Seus idiotas, saiam daqui! Fora daqui! Sumam! Eu estou falando Vedanta por amor. Eu não estou falando isso para receber título. Fora daqui! Eles ficaram chocados. As pessoas querem pratista, querem guirlandas, mas ele mandou todo mundo embora. O nosso Prabhupada Bhaktisiddhanta, o nosso Prabhupada, o Prabhupada original, ele poderia ter recebido todos os títulos, Bhagavatacharya, Vedantacharya, mas ele não aceitou nenhum título. Somente quando ele foi um estudante, chamaram esse título dele de Sarasvati, né? Mas outros títulos ele não aceitou. Então, aqueles que são devotos puros, eles poderiam coletar um monte de títulos, um monte de fama, mas eles não estão interessados. Se tiver nenhum cheiro de desejo dentro do seu coração, ele não pode se qualificar como ser alguém que pode pronunciar algo sobre o Bhagavatam. Se ele tiver esse desejo de fama, ele não pode falar do Bhagavatam. Se ele não for qualificado, se ele não tiver trinadapi, se ele demandar um respeito, então Harikata nunca vai dançar nos seus lábios. Esse é o exemplo principal. Não é um exemplo de luta. O Harikata nunca vai dançar na sua língua. Porque Mahaprabhu disse que é importante começarmos com Trinadapi Sunichana. Então, quando você abre o Vedanta Sutra, o livro, vocês podem encontrar que o primeiro verso é Atato Brahma Jigyasa. Então, depois de observar a instabilidade do mundo da criação, que nada é estável, agora existe, amanhã está destruído. Como é possível? Hoje tinha uma pessoa muito bonita, amanhã está morta. Alguém é muito educado, ganhou lá um título lá no Arizona. Ganhou um diploma especial. E mesmo antes de vir, mesmo até antes de se formar, as companhias diziam: eu vou te dar 50 mil, 100 mil por mês, 500 mil. Não, eu vou dar muito mais. Outra companhia diz. O homem ainda nem voltou para a Índia. Eles observam as qualificações que ele ganhou na internet. E a todas as companhias indianas já oferecem salários astronômicos. Que companhia ele vai trabalhar? Ele vai ter que decidir. E no meio tempo, ele teve um derrame cerebral. E o corpo ficou todo torto. Ele não podia pensar em nada. O mesmo homem que acabou de chegar, depois de ele gastou milhões de rúpias para se formar. Depois ele voltou para a Índia e ia decidir, ele ia pensar qual companhia ele ia aceitar.
e nesse meio tempo, pá, heart attack, brainstroke. derrame ou ataque cardíaco e ficou inutilizado. Então agora qual é a pergunta? Se existe alguma companhia que vai oferecer 500 mil para ele por mês? Você acha? Que companhia vai oferecer para ele 500 mil agora? Para que eles vão pagar dinheiro para ele? Então toda a nossa educação, a nossa qualificação, o que quer que nós estejamos fazendo, tudo é instável. Vamos dizer que alguém fale um monte de porcaria para mim, me xingue. Eu nunca fico agitado. Alguém vai glorificar Shambhava, é maravilhoso. Eu não estou querendo prestar, não presto atenção nisso. Eles podem falar o que quiserem de mim. Eu me conheço o que eu sou. Que tolo que eu sou. Então qualquer título, qualquer apreciação, ou qualquer besteira que eles falem, eles podem falar besteira que quiserem. Mas isso não toca meu coração. Essa é a condição. Isso não toca meu coração. Alguém pode dizer, Shambhava é um gênio. Alguém pode dizer, Shambhava. Alguém poderia dizer gênio. Alguém poderia dizer um idiota, uma besta. E daí? É a mesma coisa. Tanto uma coisa quanto outra são a mesma. Porque não tem expectativa para ser glorificado, honrado, reconhecido, dinheiro. Qualquer seva, se alguém quiser fazer, ótimo. Seva a gente pode fazer todos juntos. Isso é algo separado. Mas caso contrário, então este verso. Então, você teria que ter realização preliminar sobre este verso, Atato Brahma Jigyasa. O primeiro sutra, a primeira fórmula do Vedanta. Atato Brahma Jigyasa significa que depois de observar a instabilidade da criação, você pode desenvolver perguntas dentro do seu coração. Então, Atato Brahma Jigyasa significa Atato Shabda Jigyasa. É a mesma coisa perguntar qual é o significado do Espírito e qual é o significado do conhecimento eterno. Porque uma coisa é a outra. Eu disse que existe um mantra do Brahmakanda. Anadhinidhanam Brahmo Sabda Tattvam Yadaksharam Nivartate Artha Bhavena Putkriya Yagatu Yataha. I already told. Eu já disse, Anadinam Brahman. Por tempo indeterminado, o Brahman existe. Você o glorifica e esse é seu privilégio. O Brahman existe na sua posição eterna, na sua glória eterna. Então, esse Brahman eterno pode ser também chamado de Shabda Tattvam, da verdade sonora. A verdade sonora transcendental. Então, quando nós queremos entender o que significa o Espírito, nós devemos tentar querer entender o que significa o conhecimento eterno. Então, pela magia deste Brahman, desse Espírito Supremo, a criação, a manutenção e a destruição se manifestam. E quem pode entender? Quem pode entender? A nossa vida é muito pequena. 60, 70 anos a gente vive. O que a gente vai realizar nesse tempo? O que a gente vai realizar? Anadinidhanam Brahmo Sabda Tatyam Jadaksharam Nivartate Artha Bhavena Pakriya Jagatu. All the reaction. Todas as reações que ocorrem nos infinitos universos, no cosmos, existem planetas que se expandem. Eles falam que o mundo, que o cosmos esteja se expandindo. Que estranho.
Esse nosso cérebro material, quanto ele pode ir longe, quanto ele pode pensar. Então é melhor nos submetermos aos pés de lótus da verdade eterna. Mas Sarvabhauma Bhattacharya não estava pronto para fazer isso. Então o primeiro tattva do Vedanta, Atato Brahma Jigyasa. O segundo verso, Janma Dasu Yatu. What I speak from Bhagavad first canto, first book, Janma Dasu Yatu Annayadi Taratasya. Então, este verso, o segundo verso do Vedanta Sutra coincide, tem uma correspondência com o primeiro verso do Bhagavatam. É mais curto, mas contém as mesmas palavras. E quem pode realizar o significado deste verso? Somente aquele que tem uma conexão direta com o Ser Supremo consegue realizar o significado deste verso. As outras pessoas não conseguem. Yamadasu Jatu. 3, 4 palavras, o que isso pode significar? Que enigma é esse? Sabe, um enigma? O que é o que é? Tem no jornal, né? Você já viu? Charada. Sim, uma charada. É um mistério que você tem que resolver. O que é o que é? Você recebe algumas chaves e você tem que descobrir que palavra é aquela aqui, completa a charada, por exemplo. Isso acontece, às vezes é publicado nos jornais. Depois disso você vai encontrar. Já discuti isso. E até agora você deveria já ter entendido que pelo poder da pessoa suprema, da personalidade suprema, a destruição, a manutenção e a criação, essas 3 fases ocorrem. Eu não vou explicar isso em detalhes. Nós vamos manter essa explicação neste âmbito. E o terceiro verso. Então, o segundo verso fala dessa criação, manutenção e destruição, e que tudo isso depende de Deus. Então, esse terceiro verso, o que ele significa? Shastro Janitvat. 2 palavras. Você precisa da misericórdia de Vyasadeva para entender. Se você lutar contra o verso, isso quer dizer aquilo, isso quer dizer aquilo, esse é o significado, ou talvez aquele seja o significado, não, você não alcança. Você não alcança. O que você pode entender? A maneira através da qual nós temos conhecimento sobre o Senhor Supremo é Shastra. São os manuscritos, ou aquilo que sai dos lábios de lótus do sábio. Esse é o terceiro verso. Shastra da Hitvar. A fonte da qual nós dependemos é o manuscrito autorizado, o conhecimento autorizado, que vem das escrituras ou do lábio dos sábios. Quando os sábios falam, isso também pode ser considerado Shastra, também pode ser considerado evidência de manuscrito, porque a palavra do sábio é autoridade. Então, quando nós ouvimos o poder do Harikata, quando nós ouvimos o Harikata, esse Harikata, porém, deve vir de uma fonte fidedigna. E qual é essa fonte fidedigna? Aqueles que estão estabelecidos no Acharan, no Tattva. In short, I am going to speak in short, very short. Shastro Janitvat means by the help of Shastra. Então, pela ajuda do Shastra. Mentally concocted idea. Então, você ficar pensando no que isso seja, no que aquilo seja, você não consegue. Através da sua especulação, você não pode. Vamos imaginar que você vai fazer uma Vigraha de Gauranga, feita de ouro derretido. Você pega uma deidade de Gauranga Mahaprabhu de ouro e leva no centro da África, no meio, ou na floresta da Amazônia. E as pessoas da tribo vão olhar. O que é isso aí? Por que esse negócio inútil? O que é isso?
Eles não podem entender. Eles vão achar que é um brinquedo, um boneco para brincar. Então, para realizar o que é a deidade, Gauranga, você tem que depender de um sadhu que pode lhe dar uma ideia através do Shastra. Este é Gauranga. Então, só olhando a deidade, você não sabe o que é. O que é isso? É para brincar? Uma pessoa que não saiba o que seja uma pessoa de uma tribo isolada. É por isso que você precisa depender do Shastra, que nos revela o conhecimento sobre as coisas. Quando Arjuna, por exemplo, quer falar com Krishna, o que fazer, o que não fazer, como eu posso saber o que está certo, o que está errado? Todo mundo fala coisas, blá blá blá, faça assim, faça assado. Mas você não tem que falar nada. O que fazer, o que não fazer, tudo você tem que consultar o Shastra. O que o Shastra diz, você tem que depender do Shastra. O que está escrito nos manuscritos, o que está aconselhado lá, você tem que fazer. Lá é o que Krishna disse diretamente. Krishna diz isso para Arjuna. Então muitos grupos brigam com os outros. Qual é a solução? Eles vão dizer que este sadhu está certo. Aquilo que está favorável ao Shastra deve ser aceitado. Então mesmo que duas sangas com dois centros diferentes discutam, aquele que se baseia no Shastra é o que está certo. Então, você tem que também saber qual é o Shastra autêntico, que está conectado com a eternidade. Olha, eu tenho um Shastra aqui, olha, apareceu. Maharaj, olha aqui, ó. Você pode seguir o Corão, essa é a sua decisão. Mas eu não diria que você receberia a vantagem extrema. Mas você não vai receber o conselho final, definitivo. Você poderia seguir a Bíblia, mas o que a Bíblia vai te dar? Leia. Eu também li a Bíblia quando eu era um rapazinho. Qual é o conselho final? Sadananda Swami, ele estava confuso. Ele era um homem muito grande, muito grandioso, muito aprendido. Ele tinha doutorado. E quando ele teve que comparar a filosofia, ele não conseguiu concluir, ele não sabia qual era o Dharma perfeito. Em nenhum ponto eu alcanço a essência final. E o que aconteceu, por fim? Um livro, um único livro, Shri Krishna Chaitanya, escrito sobre Nishikanta Sanya, o grande professor, discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele escreveu um livro e quando Sadananda Swami leu este livro, depois que ele leu, Sadananda Swami é o primeiro discípulo europeu de Bhaktisiddhanta, alemão. Depois ele leu a primeira página e falou, meu Deus, agora eu achei a solução, essa é a solução. Somente a introdução deste livro. Existe uma versão em inglês. Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya, em inglês. Foi escrito em inglês por este professor que era discípulo de Srila Bhaktisiddhanta. Nishima Babu, você fez um grande seva. Nishibabu é o autor. Você fez um grande seva ao escrever este livro. Prabhupada abençoou ele. Prabhupada pessoalmente abençoou ele. Nishima Babu fez um grande seva. Eu teria gastado fortunas para publicar esse livro, mas você publicou. E Sadananda Swami leu a introdução e falou, é isto, problema resolvido. Todas as minhas dúvidas foram resolvidas. Similarmente, nós encontramos alguns sadhus exaltados e ele nos traz todas as soluções da nossa vida. Claro, se ele não tiver falso ego, ele pode nos dar todas as respostas.
Então, Shastra Janitvat significa você tem que depender do Guru dos Vaishnavas ou do Shastra para ouvir sobre Krishna e sobre Shri Chaitanya. Caso contrário, você sozinho não alcança. Só observando a realidade você não pode chegar lá. Então, em primeiro lugar, o mais importante, a deidade de Gauranga, Gauranga Vigraha. Mais importante do que ela é Gauravani, é o ensinamento que Gauranga deixou. Então, as instruções de Chaitanya Mahaprabhu são mais importantes do que a deidade de Gauranga. Porque Gauravani esclarece. Quem pode entender Gaura Vigraha, a deidade de Gauranga, se não ler os ensinamentos de Gauranga antes? Vocês têm que se lembrar disso, esses pontos são fundamentais. Então, este terceiro verso vai dizer que nós temos que depender do Shastra autêntico. Então, somente então, você terá a possibilidade de alcançar o objetivo espiritual. Caso contrário, não. O quarto verso é estranho. Tatu Samanayat. Este verso. Somente essas palavras. O que elas significam? Eu vou esclarecer um pouquinho, porque o tempo não vai me dar tempo. Eu tenho medo do tempo. Tat means that sat. Tat means that sat vastu. Tat means when it is written any mantra anywhere, quando tem um mantra escrito em qualquer lugar, você vai ver que está escrito Om Tat Sat, por exemplo. O que significa Om Tat Sat? A única sílaba que representa o Senhor Supremo, uma sílaba única. Krishna diz no Gita, o Brahman manifestado numa única sílaba, num único som, é o Om. Então, Om Tat Sat significa aquilo que é o Om, é o Espírito. E aquilo também é Tat, que significa aquele vasto, aquela realidade. Om Tat Sat. Sat. Eternamente presente. Então, o que significa Brahma vasto? É o conhecimento do som eterno representado através. Qual é a definição do Sat? Sat significa eternamente presente. Então, se um objeto, uma coisa, for eternamente presente, eu não posso dizer que ele é Sat. Se você não se estabelece no Acharan Chaitanya Mahaprabhu, nos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu completamente, então eu não posso dizer que você é Sat, que você é um Sadhu, Satguru. Essa é uma regra. Todo mundo fala, aquele é Sat, aquele é Sadhu, mas somente aquele que está totalmente estabelecido no conhecimento, nos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, somente tal pessoa pode ser chamada de Sadhu, de eternamente presente. A sua bhava está eternamente presente, seus pensamentos. Então, Sadhu, Sat, requer realização. Então, Tatu Samanayat. Tat significa? Tente entender. Não perca a memória agora. Então, o sânscrito significa aquele vasto, aquela realidade, aquele objeto, Brahma vasto. Tatu. Tatu significa mas. Mas, porém, directly or indirectly or oriented all over the infinite universe. Tatu samo anva samanvaya. Tatu definitely know it for sure. Saiba que com certeza aquela verdade eterna tem uma harmonia interna e ela harmoniza mundos infinitos. Existe uma harmonia infinita, eu não consigo vê-la. Por conta da sua desigualdade, da sua disparidade. Mesmo Einstein realizou isso. Existe algo que cria uma harmonia.
os cientistas, os filósofos. Galileu Galileu também disse coisas a respeito da Vinci também. Eles falavam sobre a verdade absoluta, mas eles não conseguiam enxergá-la completamente. Um filósofo alemão chamado Kant também. Ele pôde realizar muitas coisas. Ele escreveu que eu tenho medo quando eu olho para o céu de noite. Eu olho para o céu de noite, eu tenho medo. Porque os planetas e as estrelas são infinitos. Eu penso na minha existência minúscula. Algum Criador deve existir. Quando eu olho para o sol da noite, para o céu da noite, eu vejo toda aquela escuridão e aquelas estrelas brilhando, pequenas, minúsculas, que são estrelas grandes e pequenas. E quem sou eu? Isso aparece no meu coração. Isso, de certa forma, é ato de graça. Isso é a pergunta sobre a existência, que é o início do Vedanta Sutra, mas ele não consegue formular tudo. Ele pôde chegar próximo, mas ele não se associou com um sadhu puro. Mas Sadananda Swami conseguiu. Ele é um companheiro eterno de Prabhupada, mas ele nasce no Ocidente por algum passatempo e manifesta essa lila. Então, quando eu penso nessa criação, nesse infinito, quando eu olho para o céu, vejo essas infinitas estrelas, eu sinto medo dentro de mim. E eu penso sobre a minha existência insignificante. Quem sou eu? E Kant disse, suponha que por acaso, por conta de alguma ilusão, eu cometo algum erro. Suponha que hoje eu tenha feito uma coisa má, que eu não devesse ter feito. Então eu não sei quem dentro de mim vai dizer para mim. Quando eu faço algo errado, eu não sei quem aqui dentro de mim diz para mim que eu não deveria ter feito o que eu fiz. Quem é que diz isso? Se eu faço uma coisa errada, quem é que diz para mim, dentro de mim, que eu fiz uma coisa errada? Alguém de dentro de mim diz, ei, por que você fez isso? Kant disse, eu sinto que existe alguém dentro de mim que diz, por que você fez isso? Estava errado. Por quê? Alguém me corrige dentro de mim mesmo, e eu tenho medo disso. Eu sinto alguém dentro de mim me corrigindo. Por que você age assim? Aquilo é viveka, aquilo é consciência. Kant não consegue realizar que é o Paramatma, a super-alma. Entende? Então, dessa maneira, então, muitos cientistas, muitos filósofos, se você tentar estudá-los, você vai perceber que eles têm um ponto comum. Então, aquele vasto eterno, aquela realidade eterna, vasto significa realidade, existência. Então, aquele objeto eterno, a realidade eterna, o Paramvasto, ele manifesta uma harmonia dentro do infinito. Existe um ritmo se manifestando. A própria NASA foi forçada a confessar que esta criação se manifestou através de uma única fonte sonora. Então, o Brahma Samhita, se você escutar, eu já expliquei. Você vai que o Brahma recebeu o Gayatri. Está escrito no Brahma Samhita, o Brahma declara isso para nós, que ele ouve o som da flauta de Krishna e que esse som doce se manifesta e através dele a criação tem lugar. Então, em primeiro lugar, eles vão dizer, existia alguma massa que recebeu alguma energia
e houve uma deformação da massa. 50, 60 anos atrás eles explicavam isso. Então, em algum ponto da galáxia, essa massa foi agitada e ela se ampliou. Então, alguma massa recebeu alguma energia e se recebeu essa energia e qual é a fonte, porém, dessa energia, dessa agitação? Ok, ela foi movimentada, mas como? Então, uma energia necessária para movimentar, e de onde veio essa energia? Eles não conseguem dizer. E, de novo, eles pesquisam. Então, saiba com certeza que Tattvastu, que essa verdade transcendental, manifesta uma harmonia absoluta para qualquer coisa. Até grandes sadhus, almas realizadas, eles pensam, nada neste mundo está separado, tudo está conectado com você, ela, ele. Todos os objetos têm uma conexão e nós não sabemos qual ela é. Existe uma conexão invisível, desconhecida. Tudo está interrealizado. Existe uma harmonizada, algum propósito por trás de tudo. É algo misterioso, sim. Com certeza. Nada é inútil. Parece que algo possa ser aleatório, inútil, mas não. Se existe um ladrão, existe a polícia. Se não existe o ladrão, não existe a polícia. Se não existe a polícia nem o ladrão, não existe a necessidade do juiz ou do processo ou da corte. Tudo está interligado. Mas a gente não consegue descobrir qual é a interconexão entre nós. Qual é o link secreto por trás de cada um. Nós notamos uma harmonia, mas para descobrir esta harmonia, nós precisamos fazer bhajana. Descobrir essa harmonia é fazer bhajana, fazer vida espiritual. Então amanhã nós vamos explicar isto, amanhã também nós vamos retomar. Então todo mundo, toda a criação, material ou transcendental, tudo tem harmonia. Krishna está tocando e nós somos os dançarinos que cooperam com a música de Krishna. Sabendo ou não sabendo, nós vamos responder à música que Deus toca. A música do universo. Krishna está tocando e nós somos aqueles que são tocados. Você vai ter que interpretar o papel de um ladrão, de um criminoso, ou de um policial, ou de um artista. Você é forçado de acordo com os seus samskaras. E assim a harmonia se manifesta. Nós temos que descobrir este ponto, entender este verso. Direta e indiretamente, tudo está conectado com Krishna. Ontem, nós estávamos pensando, eu posso discutir esse ponto amanhã. Alguém fala, por que Krishna está interessado em brincar? Krishna gosta de brincar. Sabemos que Krishna é autossatisfeito. Ele não depende de ninguém. Do primeiro verso do Bhagavatam nós já podemos deduzir isso, mas mesmo assim Krishna tem esse desejo de brincar. Sport, em inglês, na verdade, que significa jogo, brincadeira. Então Krishna tem esse sporting mood. Ele tem esse desejo de jogar. Esse é um desejo supremo de Deus. Mas ele não nasce de uma insatisfação. O que dizer dele? Não existe insatisfação dentro do coração do devoto puro. O que dizer de Krishna? Entendem? Se um devoto não é insatisfeito, imagina Deus. Se um devoto não tem insatisfação no seu coração, imagina Deus. Você não pode encontrar insatisfação no coração de um devoto. Ele está sempre feliz. Está sempre feliz. Esta é a razão.
Então, alguém pode fazer alguma pergunta. Vocês são tolos, isso, por isso que vocês não fazem perguntas. Para fazer perguntas, você precisa de alguma ideia. Você não me pergunta. Bhagavan está brincando com a sua Swarupa Shakti. O que nós queremos dizer com Swarupa Shakti? A potência interna do Senhor. Por que ele quer brincar com os devotos se ele mesmo tem suas potências internas? As potências internas do Senhor sempre dão desfrute para ele. Existe uma resposta. Porque ele, além de brincar com as suas potências internas, como Radharani e as Gopis, mesmo assim, ele gosta de brincar com devotos novos. Depois de dar Swarupa Shakti, receba Bhakti. De que maneira você pode receber Bhakti, de Bhakti para amor puro de Goswami Maharaj? Você pode receber Bhakti de Sridhar Goswami Maharaj, mas todos venham, nós vamos brincar. O Senhor Supremo, Bhagavan, tente entender com a mente fria. O Senhor Supremo vai distribuir Bhakti, Swarupa Shakti, para todas as almas. Aqueles que têm fortuna recebem, aqueles que não têm fortuna não recebem. Ele quer distribuir isso. E quando você recebe Bhakti, suponha que você receba Bhakti. E depois você vai servir o Guru, Vaishnava Bhagavan. E ele se torna satisfeito, Krishna fica satisfeito. Então, Krishna arranja que Bhakti chegue na sua vida através de satsanga. E quando você desenvolve o Bhakti, você quer fazer seva. Um seva, um bom seva. E Krishna fica muito feliz, ele faz um seva muito bom. Então, esse exemplo eu posso falar com você. Suponha. Tem ar em todos os lados, não? Este lugar está cheio de ar. Isso não é novo. Mas quando um tocador de flauta coloca a flauta na mão, o mesmo ar, ele vai passar por dentro dos buracos da flauta e a mão do flautista vai modular a passagem desse ar para fazê-lo doce. Então esse ar passa por esses buracos especiais, ele toma a forma de um som melodioso. O mesmo ar, quando um flautista assopra esse mesmo ar dentro da flauta, ele sai com uma forma muito saborosa, muito bonita. Da mesma maneira, Krishna tem Swarupa Shakti, mas quando essa Swarupa Shakti vem através do devoto, Krishna desfruta. Como uma mãe que quer dar à luz e o bebê está dentro dela e ela fica muito feliz. Ela fica feliz, mas quando o bebê nasce e senta no colo, mais e mais desfrute ela sente. Aí ela fala, o bebê está aqui dentro da barriga, mas ela desfruta muito mais quando o bebê nasce, quando o bebê toca nela. O bebê estava dentro dela, não é? Ela que deu a vida ao bebê. Mas quando ele sai de dentro dela e toca ela, ela fica mais feliz, porque há uma relação. Então, Krishna gosta dessa relação que ele recebe das jivas através da misericórdia distribuída pelo devoto puro. Ele tem as próprias potências que o divertem, mas ele gosta de distribuí-la, essa misericórdia, essa bhakti, de tal maneira que existe uma inspiração indireta e ele brinca com esses seres que alcançam a perfeição. E é por isso que ele manifesta infinitos passatempos, infinitas lilas, infinitos mundos. Às vezes ele vem como Nrsimha, às vezes como Ramachandra, como Varaha, Kurma, Krishna, Gauranga. Mas a gente não está interessado. O Senhor veio para nos ajudar na forma do Sadguru, dos Vaishnavas, do Shastra. Mas a gente tem má sorte. A gente tem mais sorte porque a gente não quer prestar atenção. Krishna experimenta da melhor maneira para nos dar algo concreto. Mas você fica brincando com besteiras. As pessoas querem brincar com prédio, com propriedades, brinquedos. E qual a utilidade desses brinquedos? Então, o que eu disse? Atato Brahma Jigyasa. E depois? E terceiro? E o quarto? E amanhã? Nós vamos falar o quinto.
E depois disso nós vamos mais discutir o Brahma Samhita, o Vedanta Sutra. Porque o Vedanta é uma dor de cabeça e impossível entender. Então eu estou fazendo uma preparação para que vocês consigam entender a discussão entre Sarvabhauma Bhattacharya e Chaitanya Mahaprabhu. O Vedanta é muito complexo, mas nós vamos pelo menos fazer esse background baseado nesses 5 primeiros versos. E depois nós vamos voltar para a discussão de Sarvabhauma Bhattacharya e Chaitanya Mahaprabhu. Kripa sindhu bhagavati